Bezerra Hashem da Fnun Vav Tratado de Eruvin. Estamos da Fnun Vav na segunda linha que ele Tânia, no meio de um assunto. A Gemara falou anteriormente que o alho e o alho poró fazem bem para a saúde e as outras verduras não fazem tão bem para a saúde. Fala a Gemara que ele Tânia, uma braita fortificando isso, shum e erek. O alho é uma verdura, ou seja, faz bem para a saúde. Krishin hatzi erek. O alho poró é uma meia verdura. Não faz tão bem quanto o alho, mas faz bem. Continua aberta com outro exemplo. Nirat Snon, Nirat Samchaim. Uma pessoa que vê o rabanete está vendo uma poção da vida. O rabanete faz bem para a saúde. Pergunta, será que isso é verdade? A Breta falou diferente. Nirat Snon, Nirat Samamavet. A pessoa que está vendo o rabanete está vendo um veneno? Não faz bem para a saúde, uma contradição. Resposta Lokash, não é uma contradição. Kan Be'alin, Kan Be'imaot. Com relação às folhas do rabanete, é um veneno para a pessoa. Com relação às imaot, o rabanete em si faz bem para a pessoa. Outra diferença, mesmo com relação ao rabanete em si, isso que a Breta falou anteriormente, que o rabanete faz bem para a saúde, é no verão. O rabanete tem uma natureza de esfriar o corpo da pessoa, isso faz bem para a pessoa no verão. Porque com relação ao inverno, o rabanete não faz bem para a pessoa, porque esfria o corpo da pessoa mais do que o necessário e não faz bem. Continua, Maravilha da Amarav, falou o sábio com relação a uma cidade que não é tão boa para morar. Fala o sábio, Kol ir sheesh ba ma'alot u'moradot, Adam u'bemat sheba metim bechatzei me'em. Toda cidade que tem subidas e descidas, se inclui escadas, como uma cidade construída na inclinação de uma montanha. Adam u'bemat sheba, pessoas e animais que estão morando nessa cidade, metim bechatzei me'em, falecem na metade da vida deles, antes do tempo. Aparentemente esse esforço de subir e descer não faz bem para a saúde. Pergunta, será que realmente as pessoas falecem por causa disso? Não ouvimos falar que a pessoa falece por causa disso? Elaima corrige a Gemara, o Kirá falou deve ser um outro ensinamento, mas as pessoas envelhecem 2 vezes mais rápido, antes do seu tempo, por causa desse esforço de subir e descer escadas ou subidas e descidas. Continua, Maravuna, Beridra Yoshua. Continuando com esse assunto, essas subidas e descidas de Beiri e de Beinarash, entre a cidade de Beiri e a cidade de Narash, Iskanum, fizeram uma pessoa de idade por causa desse esforço. Ravuna Beredravusha fortificou esse ensinamento de Rav. Continuando, Maratanu Rabbanan, uma braita, voltando ao assunto do capítulo, os assuntos com relação ao Tchum. Ba Lerav'a, Merav'a Beribu Olam, com relação a uma cidade de formato circular. Vimos que o contorno da cidade não é circular. O contorno da cidade pela Laha é um quadrado. A pessoa que quer fazer esse contorno quadrado para depois contar os 2.000 amá. O trum da cidade, Meravá, Beribu Aulam, tem que fazer esse quadrado paralelo às direções do mundo. Ou seja, o lado norte desse quadrado vai estar de frente ao lado norte do mundo. E assim por diante. No Tentzfuna Litzafon Olam, o norte desse quadrado vai estar de frente ao norte do mundo. Vedurumal Lidron Olam. A mesma coisa com relação ao sul. Como a pessoa vai saber qual é o norte do mundo e qual é o sul do mundo? Vesimaner. Tem um sinal para a pessoa assim saber. Egla Batzafon, Ve'akrav Badarom. A constelação do signo de Touro, de Egla, está no norte do mundo. Ve'akrav, a constelação do signo de Escorpião, está no sul do mundo. Já é um sinal para a pessoa saber como fazer esse quadrado do Tchum. Radiosi, ele fala Radiosi, se a pessoa não sabe calcular essas direções, conforme os signos, a pessoa pode identificar as direções do mundo se baseando no caminho do sol. Significa isso, como a pessoa faz? Lugar onde o sol nasce num dia longo, ou seja, um dia de verão, em Israel é época de Tammuz, e o ponto no céu que o sol se põe, entre esses pontos tem um traço que todo esse é a face norte do mundo. Ou seja, em tempos de Tammuz, tempos de verão, o sol nasce entre o leste e o norte, justamente no canto, conforme essa opinião, na junção entre o norte e o leste, caminha por todo o leste do mundo, caminha por todo o lado sul do mundo, caminha por todo o lado oeste do mundo e se põe entre o oeste e o norte, juntamente na junção dos dois. Fazendo um traço entre onde o sol nasceu e o sol se põe, essa é a face norte do mundo, e automaticamente a pessoa tem que desenhar o trum da cidade com o seu lado norte de frente a essa face norte do mundo.
Fala um outro exemplo. Hamay Yotzah Be'yom Katzar. O lugar onde o sol nasce num dia curto, um dia de inverno, época de Tevet na terra de Israel. Veshokad Be'yom Katzar. E se põe também nesse dia curto de inverno, Zeu Pnei Darom. Essa é a face sul do mundo. Ou seja, em tempos de inverno, o sol nasce na junção do sul e o leste, percorre todo o lado sul do mundo e se põe entre o sul e o oeste. Com relação aos dias de verão, à noite o sol percorre o lado norte do mundo, de dia os outros lados, como eu naturalmente. Com relação aos tempos de inverno, o sol percorre todo o lado oeste do mundo, o lado norte e o lado leste, e só nasce entre o leste e o sul e caminha pelo lado sul. Então a pessoa pode identificar as direções se baseando também nos dias de inverno. Tkufat Nissan e Tkufat Tishrei, tempos da primavera de Nissan e tempos do outono em Tishrei, que o dia e a noite são iguais. Hamay Yotzah Bechatzi Mizrach, o sol nasce do lado leste para na metade do lado leste. Veshokad Bechatzi Marav, e se põe na metade do lado oeste, passando pelo lado sul. Shneimar, como está escrito, Olech El Darom Vesovev El Tzafon. Olech significa que o sol anda, o sol caminha, significa que ele caminha durante o dia El Darom, sempre passa para o lado sul por todo o ano. Vesovev El Tzafon, e sempre o sol passa pelo lado norte à noite. Sovev significa que o sol dá a volta, significa de noite, que as pessoas não reconhecem o sol. Explica como Olech El Darom Bayom. O sol sempre passa pelo sul de dia, Vesovev El Tzafon Balá, ele passa pelo norte de noite. Continua o passo. Sovev Sovev Olech Haruach. O sol também passa à noite, isso significa Sovev, ele dá a volta. Olech também passa de dia, Haruach, por esses lados. Que significa isso? É o Pnei Mizrach, o Pnei Marav. É o lado leste do céu e o lado oeste do céu. Shepeamim Me'alachatan, Peamim Mesavivatan. Que em tempos de verão, o sol percorre durante o dia, o leste e o oeste também, o Peamim Mesavivatan, e às vezes o sol passa pelo leste e pelo oeste de noite, seus tempos de inverno. Isso fala Gemara. Continua Marav Meshasha. Fala Meshasha, Leitno Leane Klal. Não existem essas regras que foram estudadas nessa Braita anteriormente. Detalhe como falou a Braita, Lo Yatzah Hama Me'olam Mikerem Mizrachit Tzfonit Veshaka Bekerem Maravit Tzfonit. Fala Meshasha, uma Braita. O sol nunca nasceu justamente entre o norte e o leste e se pôs entre o norte e o oeste. Não como a Braita falou anteriormente, que em tempos de verão isso que acontece. Velo Yatzah Hama Bekerem Mizrachit Dromit Veshaka Bekerem Maravit Dromit. E nunca o sol nasceu justamente na junção entre o sul e o leste e se pôs entre a junção do sul e o oeste. Diferente do que a gente viu anteriormente, que isso acontece nos tempos de inverno. Conforme Rav Mesharsha, o sol nasce em tempos de verão do lado leste, porém perto do norte, mas não na junção. E se põe do lado oeste, perto do norte, mas não na junção. Em tempos de inverno, conforme Rav Mesharsha, o sol nasce do lado leste, perto do sul, caminha por todo o lado sul, e se põe do lado oeste, perto do sul, entrando um pouco no lado oeste do céu. Essa é a discussão dos sábios. Continua mais Shmuel falou Shmuel. Entre Kufat Nissan Ofelet, Ela Be'arba'an Ve'ayom. A estação da primavera sempre começa em um dos quartos do dia. Ou B'tchilat Hayom, ou no começo do dia, ou seja, no começo da manhã. Ou B'tchilat Halayla, no começo da noite. Ou Bechatzi Hayom, ou no meio-dia. Ou Bechatzi Halayla, ou na meia-noite. Sempre a estação da primavera começa em um desses horários. Continua Shmuel. Vent Kufat Tamuz, com relação aos tempos de verão, no Felet, a estação não começa ela ou Be'achat Umertza ou Be'sheva Umertza, ou na primeira hora e meia, ou na sétima hora e meia, Ben Bayom ou Ben Balayla, ou de dia ou de noite, ou seja, 4 combinações. Vent Kufat Tishrei no Felet, o começo do outono começa, ela ou Be'shalosh Shaot, ou Be'tesha Shaot, ou na terceira hora do dia, ou na nona hora do dia, Ben Bayom Ben Balayla, tanto de dia quanto de noite. Também temos 4 combinações. Vento que o fato é do começo do inverno, sempre começa ela ou Be'arba ou Merza, ou Be'eser ou Merza, ou na quarta hora e meia, ou na 10ª hora e meia, Ben Bayom ou Ben Balayla, tanto de dia, pode ser também de noite. 4 combinações também. Continua. Ve'ebent kufar kufar atishim ve'echad yom, ve'sheva shaot Merza. Fala que o sábio, o período de cada estação é 91 dias e 7 horas e meia. É só dividir 365 dias do ano solar em 4
Vamos chegar em 4 estações, cada uma com 91 dias, 7 horas e meia. Continua Shmuel. Ve'en tkufa moshechet mechavertai lachatzi sha'ah. Para entender o que Shmuel falou, temos que revisar o que já vimos na Masechet Shabbat Daf Kuf Chavtet Amud Bet e outros lugares da Masechet Shabbat também. Existe um conceito da influência astral dos signos e dos planetas. Com relação ao que Shmuel se trata aqui é sobre a influência que os planetas têm, os astros têm sobre o mundo. Existem 7 planetas visíveis, astros visíveis. Eles são Kalash Tzamchan. Essa é a ordem que eles influenciam o mundo, cada um em uma hora diferente. O primeiro é Kohav, é Urano. O segundo é Levaná, a Lua. O terceiro é Shabtai, Saturno. O quarto é Tzedek, Júpiter. O quinto é Maadim, Marte. O sexto é Ramá, é Mercúrio e o Sol juntos. E o sétimo é Noga, é Vênus. Esses são 7 planetas visíveis, 7 astros visíveis que influenciam o mundo em cada hora do dia. No domingo à noite começa a influência de Ramá, Mercúrio e o Sol. E assim por diante, por toda a semana. Rashi Daf Kuf Chavtet Amud Bet Masechet Shabbat trouxe exatamente como calcular facilmente que hora do dia é influenciada para que planeta. Sobre isso fala aqui Shmuel, Ve'en tkufa moshechet mechavertai lachatzi sha'ah. Uma vez que calculamos que cada estação tem um período de 91 dias, 7 horas e meia, então com relação a 91 dias, 7 horas, se Nissan, por exemplo, a primavera começasse na influência de Urano, consequentemente a próxima estação, a estação do verão, ia começar também na influência de Urano. Porém, temos uma meia hora de diferença, são 91 dias, 7 horas e meia de diferença. Essa meia hora entre as estações adianta a meia hora na influência dos planetas. Por exemplo, se a estação da primavera começou sob a influência de Kohav, de Urano, o começo do verão vai ser meia hora dentro da influência de Urano. Vai ter meia hora da influência de Urano, e depois vai ter mais uma hora da influência da Lua e assim por diante. Consequentemente, o outono ia começar sob a influência da Lua no começo da sua hora. E o inverno ia começar na metade da influência da Lua e assim por diante. Que existe meia hora de diferença entre as estações. Isso pelo Shmuel, Ve'en tkufa moshechet mechavertai. Cada estação, ela se adianta na influência dos planetas, ela chatzi sha'ah, meia hora de cada influência de planetas. Continua Maravamar, Shmuel falou Shmuel, Elechat kufad Nissan, shenofel betzedek sheina meshaberet et hailanot. Sempre quando a primavera começa sob a influência de Júpiter, Tzedek, sempre tem muitos ventos que os ventos quebram as árvores. Aparentemente, o planeta Júpiter tem uma influência muito intensa em cada estação. Sobre isso fala Shmuel, e sempre quando o inverno começa sob a influência de Tzedek, de Júpiter, se a primeira hora do inverno cai junto com a influência de Júpiter, sempre esse inverno vai secar muito as sementes. Outra vez, Júpiter faz de uma forma muito intensa os efeitos do inverno. Outra vez se vê que Júpiter influencia muito as estações de uma forma muito intensa. E o inverno, que já tem natureza seca, vai ser mais seco ainda se ele sofrer a influência de Júpiter no seu princípio. Fala aqui Shmuel tem uma condição. Ve'idi tialid levaná ou belevaná ou betzedek. Isso só acontece se o nascer da lua do mês da primavera ou do mês do inverno caiu ou belevaná sob a influência da lua, ou seja, aquela hora que a lua influencia o mundo, ou betzedek, ou a hora que Júpiter influencia o mundo. Aí vai ser uma primavera muito intensa com seus ventos ou o inverno muito intenso com o seco. Isso fala agora, viramos a página. Tando Banana, fala Braita. A pessoa que está fazendo um contorno quadrado em volta de uma cidade que era circular, o seu takimin tavla merubat. Tem que fazer realmente um quadrado em volta da cidade. Se é uma cidade que tem 2.000 amá de diâmetro, por exemplo, vai ter que ter um quadrado aqui na tangente de todos os lados de 2.000 amá, e consequentemente vamos ter uma diagonal maior, que a pessoa pode andar na diagonal, mais do que ele poderia andar se fosse um círculo. Agora vai explicar por quê. O motivo que os sábios fizeram que o contorno da cidade deve ser um quadrado é para fazer o tru de uma forma mais uniforme, e também para aumentar, aqui facilitar a para as pessoas poderem viajar na diagonal, mais do que eles poderiam se fosse um círculo. Fala Breta, a pessoa que está fazendo um quadrado em volta da cidade, considere essa cidade como se fosse uma tábua quadrada. A pessoa faz a mesma coisa com relação ao trum, aquele quilômetro em volta da cidade, que seria redondo, e agora vai ser quadrado. E a pessoa vai calcular
todo esse círculo do Tchum como se fosse um quadrado. Por exemplo, se a cidade mede 2.000 amá 1 km, então esse círculo seria de 6.000 amá. Teria 2.000 amá para a direção sul e 2.000 amá para a direção norte, assim para todas as direções. Teria um diâmetro de 6.000 amá. Esse quadrado vai ter lados de 6.000 amá, encostando a tangente nesse círculo. A forma mais simples de calcular esse quadrado do Tchum é adicionando 8 quadrados, cada um deles de 2.000 amá quadrados, em volta da cidade. Um na direção norte, um na direção sul, um na direção leste e um na direção oeste, somando 4, e mais 4 nos cantos. Vão ser 3 na direção norte, uma direção norte no meio, e um na direção norte entre o leste e o norte, uma direção norte entre o norte e o oeste, e assim por diante, somando 8 quadrados em volta dessa cidade, cada um deles de 2.000 amá quadrados. Continua aqui a Braita. O Kshomodet lo imdod me'emtza keren alpaim amá. Quando a pessoa está medindo esses quadrados em volta dessa cidade, ele não deve calcular aqui na diagonal. Por exemplo, ele está calculando aqui onde vai ser esse quadrado entre o norte e o leste. A pessoa não deve calcular uma diagonal 2.000 amá e aí delimitar esse quadrado em volta dessa diagonal. Por quê? Porque vai estar diminuindo nesse quadrado. Isso fala aqui, a Braita achou uma tazaviot, porque se a pessoa fosse fazer um quadrado de lados de 2.000 amá, a diagonal vai ser maior do que os lados. Como já vimos que a diagonal mede 2/5 mais do que o lado do quadrado. Se for um quadrado que tem lados de 2.000 amá, a diagonal vai medir 2.000 amá e 800 amot. 1 km e 400 metros. Se a pessoa vai calcular essa diagonal, uma diagonal de 2.000 amá, vai estar diminuindo nos lados desse quadrado. Os sábios facilitaram ela quer que a pessoa possa sair mais do que 2.000 amá para as diagonais dessa cidade. O que a pessoa faz? Ela evita avla merubat shu alpaim amá o manichá bekeren me'alachsoná. O que a pessoa faz? Ele coloca também um quadrado em cada canto. Entre o norte e o leste, um quadrado de 2.000 amá quadrados. Entre o norte e o oeste, a mesma coisa. Entre o sul e o oeste, entre o sul e o leste, temos 4 quadrados, cada um deles de 2.000 amá quadrados. E vamos ter uma diagonal aqui de 2.800 amá que a pessoa pode andar, além do que seria se fosse um círculo. Continua agora. Se temos um círculo que mede 2.000 amot, vamos fazer um quadrado em volta desse círculo. Vai ser um quadrado que também tem lados de 2.000 amot. Vai ser uma tangente desse círculo. Vamos ver assim, a diagonal desse quadrado vai medir 2/5 a mais do que o lado do quadrado. Essa é a fórmula que vimos anteriormente, que a diagonal de um quadrado mede 2/5 a mais. Se os lados do quadrado medem 2.000 amot, a diagonal vai medir 2.800 amot. Isso fala que aqui, Nimtset, a Irmistakeret Albameotamalekan, Dalbameotamalekan. Essa cidade que era um círculo de diâmetro de 2.000 amot, agora vai poder ter um acréscimo aqui de 400 amot para cada lado do diagonal. Isso fala que a Breta Nimtzeta e Mistakeret Albameot Amot Lekan, Dalbameot Amot Lekan. Uma vez que se tivéssemos um círculo de diâmetro de 2.000 amot, por exemplo, agora estamos tornando esse círculo um quadrado, ocorre um acréscimo das diagonais. A diagonal vai medir agora 2.800 amot, porque a diagonal de um quadrado mede 2/5 a mais do que os lados do quadrado, e 2/5 de 2.000 é 800, a diagonal vai ter 2.800 amot. Isso fala que a Braita que a cidade vai lucrar 400 amot para cada lado da diagonal. Somando aqui 800 no total, para cada diagonal. Continua a Braita. Nemtziut Tchumim Mistakrin 800 amá lekan ve 800 amá lekan. Também com relação aos Tchumim é a mesma coisa. Se tivermos um Tchum que media, por exemplo, em volta da cidade 6.000 amot de diâmetro, e era um círculo, estamos tornando esse Tchum um quadrado agora. Então, cada canto desse quadrado, seja entre o norte e o leste, entre o norte e o oeste, e assim por diante, esses 4 cantos, cada um vai ter 800 amot a mais, e cada um desses pequenos quadrados dos cantos desse Tchum, eles vão ter aqui uma diagonal de 2.800 amot, uma vez que os lados são de 2.000 amot cada lado. E em vez da pessoa poder andar só 2.000 amot para aquela direção, se fosse um círculo, a pessoa pode andar 2.800 amot, uma vez que agora é um quadrado. Isso fala aqui a Braita, que se resulta que existe um lucro aqui de 800 amot para cada canto desse quadrado do Tchum. Nimtzeu, se resulta no total, Ha'ir ve'tchumin mistakim 1.200 lekan ve 1.200 lekan. Se resulta no total que cada direção desse quadrado existe um lucro aqui de 1.200 amot para cada direção desses cantos do quadrado.
Continua, Amarabai falou Abai, Mashkachat lá, Bemata de Ava, Trealfe a Trealfe. Fala Abai, como você chega nesses cálculos e nesses resultados? É só se fosse uma cidade que é forma circular que mede um diâmetro de 2.000 amot. Continua Amarabai falou Abai, Mashkachat lá, quando você chega nesses resultados todos que vimos anteriormente, Bemata de Ava, Trealfe a Trealfe. É só se for uma cidade que tem um diâmetro de 2.000 amot. Aí chegamos nesses resultados que vimos anteriormente. Se for outro diâmetro, vamos ter outros resultados com a mesma proporção. Continua a Gmeratânia uma breita. Amarabilieza e Berabiose. Falou o sábio. Tchumare Levi. Alapai Mamá. Com relação à cidade dos Levim, também tinha o Tchum. Os Levim moravam em cidades chamadas Aremiklat e também tinha um Tchum em volta da cidade que eles podiam viajar em Shabbat até lá. Alapai Mamá. Para cada direção, temos o Tchum de 2.000 amá como qualquer cidade. Continua a breita. Tsemen Elefama Migrash. Porém, tem um outro fator aqui. Existe um conceito de Migrash Arelevim, os campos da cidade dos Levim. São campos em volta da cidade que tinham uma largura de 1.000 amá, meio quilômetro, era metade do Tchum, que era proibido plantar lá, era proibido construir casas lá. Era um enfeite para a cidade dos Levim. Então fala aqui a Brada Tsemen, reduza do Tchum 1.000 amá, que eram os Migrashim. Em relação ao resto do Tchum, era permitido plantar e construir. Nimtza Migrash Levia. Se resulta que a área desses migrashim, esses campos vazios, é 1/4 do Tchum. Agora vai lidar com isso, como pode ser que é 1/4 do Tchum? Aparentemente é metade do Tchum. Ve'ashe'ar sadot ukramim. E o resto do Tchum podem ser campos e podem ser vinhedos. A pessoa pode plantar lá e construir livremente. Pergunta Agmará, Minane Mili, qual é a fonte que existe esse conceito de migrash alevim, esses campos vazios? Amarava de Amarká, que falou o Passuk. Mikira ir vechutza elefamar saviv. Falou a Torá que em volta da cidade, das paredes da cidade, uma distância de 1.000 amá, tem lá os migrash alevim. Amar a Torá falou a Torá savevetair be'elef. Existe esse conceito de contornar a cidade dos Levim com esses 1.000 amá de migrashim, esses campos. Continua a Brata Nimtzah Migrash Levia. Se resulta que a área desses migrashim, esses campos vazios, é 1/4 de todo o Tchum. Pergunta Levia, Palgava, não é 1/4, é metade? Se todo o Tchum mede 2.000 amá para todas as direções, e os migrashim medem 1.000 amá para todas as direções, consequentemente, os migrashim é metade do todo o Tchum, não é 1/4. Continua Marava, falou Rava, Barada Meshurra Asberali. Barada, aquele que marcava o Tchum, explicou para Rava. Mas Kahada, assim se encontra Bemata de Ava Trealfe a Trealfe. É uma cidade que mede 2.000 amot quadrados. Fala, será que essa é a resposta? Esse é o caso que os migrashim são 1/4 do Tchum total? Tchum Kama Avia. Shitzar. Uma vez que estamos lidando com migrashim que medem em cada migrash 1.000 amá quadrado, então a Gemara converte todo o Tchum em quadrados pequenos de 1.000 amá. Tchum Kama Avia. Quantos quadrados de 1.000 amá cabem no Tchum? Ou seja, o Tchum é aqueles 2.000 amá por todas as direções da cidade. Fala aqui com relação ao Tchum, especificamente se trata de a direção norte, sul, leste e oeste. Entre o norte e o leste, são chamados Kranot. Também com relação ao norte e oeste e os outros cantos. Fala com Tchum Kamava. Quantos quadrados de 1.000 amá cabem no Tchum? Fala com Shitzar. São 16 quadrados de 1.000 amá. 4 para o norte, 4 para o sul, 4 para o leste e 4 para o oeste. E para cada direção temos aqui um quadrado de 2.000 amot quadrados, é a mesma coisa que falar 4 quadrados de 1.000 amot quadrados, 2 de um lado e 2 de outro. Kranot Kamahavia. Quantos quadrados de 1.000 amot cabem nos cantos? Temos 4 cantos aqui. Shitzar é a mesma coisa. São 4 quadrados, cada um de 2.000 amot quadrados. Cada um tem 4 quadrados de 1.000 amot quadrados. No total de 16 quadrados de 1.000 amot quadrados. Fala agora, Dal Tamne de Tchumin, Verba de Kranot, com relação aos migrashim. Temos uma cidade que tem 4 quadrados de 1.000 amot quadrados, 2 de um lado e 2 do outro. Na direção norte temos 2 migrashim, cada um de 1.000 amot quadrados. Para a direção leste e para a direção sul e oeste é a mesma coisa. Então fala aqui, Dal Tamne de Tchumin, temos 8 quadrados de 1.000 amot quadrados para a direção dos Tchumin, né? Norte, sul, leste e oeste. Verba de Kranot. E fora isso, para cada canto, conectando entre esse quadrado do lado norte e do lado leste, temos um quadrado preenchendo aquele canto que se chama Verba de Kranot, os 4 migrashim dos cantos. Falando na Kama, qual é o total dos migrashim? 3 são 12 quadrados de 1.000 amot quadrados para os migrashim, em volta da cidade. Pergunta Nimtzah Migrash Levia, se resulta que esses campos vazios é 1/4 todo o Tchum?
Se todo o Tchum mede 16 quadrados de 1000 amot quadrados mais 16, 16 do Tchum e 16 dos Kranot, dos cantos, temos 32 no total. E temos 12 quadrados de 1000 amá para os migrashim, então mais do que um terço, não é um quarto. Falando Aiti Arba de Mata, você quer acrescentar os 4 quadrados de 1000 amot da cidade em si, que a cidade mede 2000 amot quadrados, Shade Alai, vamos acrescentar a Katetil Tave. Vamos chegar aqui a um total de 36 quadrados entre a cidade e o Tchum, e os quadrados dos migrashim são 12, é um terço, não é um quarto. Fala Misadat Beribua Kamar Beigula Kamar. Você entendeu que se trata aqui de um quadrado de 2000 amot quadrados? Não é um quadrado, é um círculo de diâmetro de 2000 amot. Isso responde aqui a Gemara. Kama Merubá Yeter Alaigur. Se temos um quadrado em volta de um círculo, quanto mais área tem o quadrado? Qual é a diferença de área entre o quadrado e o círculo? Ele via um quarto. O quadrado tem um quarto mais de área do que o círculo que está dentro desse quadrado. Então, consequentemente, temos nessa cidade um círculo de diâmetro de 2000 amot. Vamos também reduzir a esses campos dos migrashim. Vamos falar vamos reduzir um quarto da área dos migrashim. Depois que reduziu também esse contorno em volta da cidade. Se tínhamos 12 quadrados de 1000 amot, que eram esses quadrados dos migrashim. Agora temos 3 quartos disso, que tornamos tudo um círculo. Resulta uma quantidade de 9 quadrados de 1000 amot cada um para os migrashim. E 9 é um quarto dos 36. Os 36 são todos os quadrados do Tchum e da cidade juntos, como vimos anteriormente. E são 9 quadrados de migrashim, é um quarto do total. Isso responde a minha primeira resposta. Abai Amar, fala Abai uma outra resposta. Encontramos também essa proporção que os migrashim são um quarto de todo o Tchum, numa cidade que mede 1000 amot. Não é entender que você está de 1000 amot quadrados, é um quadrado. Pergunta, será que isso é verdade? Tchumin Kamav. Quantos quadrados de 1000 amot cabem no Tchum dessa cidade que mede 1000 amot quadrados? Bratamnia, 8. Então, 2 quadrados de 1000 amot para a direção norte, sul, leste, oeste. Esse é o Tchum. Pergunta na Kranot Kamahave. Quantos quadrados de 1000 amot cabem nos cantos do Tchum? Shitzar, 16. Temos realmente 2 quadrados para a direção norte e 2 quadrados para a direção leste, e sul e oeste. Porém, esses cantos vamos ter que preencher com outros quadrados, e esse espaço desses cantos é 1 quadrado e 2000 amot quadrados, ou seja, a mesma coisa que falar 4 quadrados de 1000 amot quadrados, 2 de um lado, 2 do outro. Isso para cada canto desse quadrado do Tchum. Kamahave Shitza, somando aqui 16, para cada canto temos 4 quadrados, vezes 4 são 16, um total de 24 quadrados para todo esse Tchum. Falando Arba de Tchumin, Verba de Kranot. Quando nós essa cidade que mede 1000 amot quadrados, os migrashim vão ser 4 para os Tchumin, um para a direção norte, um para a direção sul, uma para a direção leste e um para a direção oeste. Verba de Kranot, e também nos cantos entre o norte e o leste vai ter um quadrado lá de migrash. Nos 4 cantos são 4 quadrados. Kamav, qual é o total? Tamnia, são 8 quadrados de 1000 amot para os migrashim. Temos um total de 24 quadrados de 1000 amot para o Tchum. Pergunta na Tiltav. Temos 8 quadrados de migrashim e 24 quadrados de Tchum. Então a proporção aqui é que os migrashim é 1/3 do Tchum total, não é 1/4. A Baia não respondeu essa pergunta. Responde a Misavat Beribua Kamar, Beigula Kamar. A Baia não se trata de um quadrado de 1000 amot quadrados, se trata de um círculo de diâmetro de 1000 amot. Isso responde a Gemara aqui, resposta que vimos anteriormente, Kama Merubá Yeter Alaigu. Qual é a diferença em área de um quadrado e um círculo dentro desse quadrado? Levia, o quadrado mede 1/4 a mais de área do que o círculo. Então, consequentemente, se temos aqui um círculo de diâmetro de 1000 amot, essa é a cidade, consequentemente, as migrashim também lançam um círculo em volta da cidade. E se vimos anteriormente que a quantidade de quadrados dos migrashim são 8 referente a essa cidade de 1000 amot quadrados, se ela for um quadrado realmente, dado Levia, vamos reduzir aqui 1/4, porque tornamos tudo isso um círculo, tem uma área de 3/4 do que tinha anteriormente, reduzindo 1/4, faz um Shita, se chegamos ao número de 8 campos de migrashim,
e reduzindo 1/4 ao número dos migrashim para uma cidade quadrada, tornando ela uma cidade redonda, ela vai ter 3/4 do número de migrashim que tinha a cidade quadrada, porque a área diminuiu em 1/4, faz Shul Shitat, isso resulta que temos 6 campos de migrashim e não 8. Consequentemente, Veshita Mehavdaret Rivav. Se chegamos aqui no número que o trum total da cidade que mede 1000 amot, são 24 quadrados de 1000 amot quadrados cada um, isso resulta que os migrashim são 6 quadrados de 1000 amot quadrados, é 1/4 do total, 6 é 1/4 de 24, isso respondeu a Abai anteriormente, respondendo a Braita. Isso falou na Veshita Mehavdaret Rivav, e 6 é 1/4 de 24, isso falou a Abai respondendo a Braita que vimos anteriormente. Bezat Hashem, amanhã continuamos a sair com novas respostas, novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.